Começamos. Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de extensão Educação Intercultural e Sociedades Indígenas no contexto da pandemia do Covid-19 em AD, construção de materiais didáticos digitais. É um curso financiado pela Pró-Reitoria de Extensão do Instituto, com o apoio do Instituto Federal de Educação da Bahia. Então, hoje nós estamos aqui reunidos mais uma vez para o fortalecimento da identidade étnica indígena e o fortalecimento da educação escolar indígena. E o meu boa tarde na língua Pachorrã a vocês, Icheniatô, boa tarde, Taputá Tometô, seja muito bem-vindo, sejam bem-vindas, Arrorê, Torrenô, Anerro, como vai você nesta pandemia? Então, trazendo aí os tempos, não é, muito difíceis vividos aí pelas famílias indígenas em tempos de pandemia, nós trazemos o último boletim da Mupoíba e também da Anaí sobre as famílias que estão nesse enfrentamento aí da pandemia. Então, nós temos aí mais duas lideranças, não é, que sofreram aí essa Covid, mais 2 tupinambás essa semana. Nós tivemos aí uma perda. A liderança da aldeia Patipuri, em Belmonte, e o idoso da aldeia Serra Negra, em Ilhéus. Então, 2 lideranças aí que foram, né, acometidas pela Covid-19. E o povo pataxó, em tempos de pandemia, segue ameaçado. Em plena pandemia, o juiz federal determina despejo na comunidade Novos Guerreiros, na Coroa Vermelha. Então, aí, nós estamos divulgando para que possamos estar em apoio a essas famílias que estão sendo ameaçadas em seu território nesse momento de pandemia. E a nossa campanha de hoje é em apoio a Bruna Pataxó, é uma enfermeira, e eu convido aí o nosso convidado Pedro, que vai apresentar um pouco a esta campanha. Você, Pedro. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou Pedro, sobrinho da enfermeira Bruna, enfermeira da CESAI. Sou neto de Pedro Pataxó, aí de Porto Seguro, trabalha na CESAI também. Decidimos nos mobilizar com essa ação devido ao acidente que nos pegou de surpresa, né? Minha tia começou a trabalhar recentemente em Pau-Brasil, e na vinda de Pau-Brasil a Porto Seguro, ela sofreu um acidente na pista de Eunápolis, na entrada de Eunápolis. Atravessou um andarilho e a derrubou na pista. Graças a Deus ela está viva, mas perdeu uma perna. E com isso veio as consequências, né? Ela vai precisar de uma prótese. Tivemos gastos com cadeira de roda, com muletas, com a psicóloga, e assim, sabemos que não é fácil hoje você conseguir uma prótese pelo SUS. Né? É um pouco difícil, um pouco que eu digo assim, muito difícil, né? Uma pessoa conseguir uma prótese. Então, eu vim aqui encarecidamente pedir ajuda de vocês, pedir ajuda dos amigos indígenas, dos irmãos, porque eu faço parte dessa família. Me considero Pataxó porque eu sou neto de Pataxó e eu sei que corre no meu sangue, às vezes, desse povo guerreiro, desse povo que luta pelas suas causas. Começamos uma vaquinha na internet e estamos arrecadando. Conseguimos cerca de 20% do valor com todo o processo. Então, eu peço que vocês, temos aqui o cacique, né, as professoras, palestrantes, o aluno, peço que vocês venham nos ajudar na divulgação, vendo com a comunidade, para a gente dar uma força para essa mulher guerreira, porque eu sei que é uma enfermeira determinada e que
presta um serviço com a comunidade Pataxó, com muito amor e carinho. Então, peço como pessoa da família, como uma pessoa que se preocupa com a saúde e com a vida dessa pessoa, que é minha tia, né, e que eu sei que vai prestar um serviço durante muito tempo, de qualidade, para a CESAI e para os índios de pau-brasil, especificamente. Então, eu deixo aqui o meu pedido e que vocês possam estar nos ajudando na divulgação, para que nós venhamos ter um resultado positivo. Eu trabalho com arrecadação, com a parte solidária, tenho aqui na cidade de Itamaraju um grupo Ação Solidária que tem mais de 15 membros e nós nos empenhamos sempre com as causas sociais. E essa causa da minha tia foi uma causa inesperada, mas que Deus colocou no nosso coração para que colocar em prática e pedir aos irmãos para que nós viéssemos conseguir o valor para custear a prótese e o tratamento para a nossa amiga, enfermeira, tia, irmã Bruna, volte a trabalhar e prestar um serviço de qualidade à comunidade indígena. Eu agradeço pelo espaço. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Então, pessoal, convidamos a todos, estamos aí apoiando esta campanha para que Bruna Pataxó dê continuidade à sua vida, não é? E vejam como que ela está com muita esperança, não é, de superar aí esse momento desse acidente. Estamos aqui agradecendo ao professor mestre Leandro Sodré pela sua parceria com os nossos cursistas na formação da oficina Google Salas ou Google Classroom. Então, parabenizamos a todos vocês, cursistas, que participaram ontem da nossa oficina para a qualificação e melhoria, né, da formação de todos os professores indígenas. Então, a oficina foi muito proveitosa, muito produtiva. O professor Leandro mandou um grande abraço a todos e todas e ficou de nos avisar a segunda etapa, né, porque não deu tempo, ainda ficaram faltando algumas dúvidas a serem tiradas no curso, então ele vai ver um espaço na agenda dele e vai nos avisar quando será a segunda etapa da oficina. Um grande abraço aí a todos que participaram. E a nossa live de hoje, não é? É o tema do módulo 5, Saúde e Saberes Indígenas, com a professora Fátima Santiago, e nós temos aí os nossos convidados nessa tarde especial, 3 convidados muito especiais aí, tão esperados, a líder Maura Titiá, que é uma liderança das mulheres indígenas, que iniciou o movimento de luta das mulheres na sua aldeia, na Bahia, no Nordeste, mestra do saber e medicina tradicional e tradição oral, dos rituais sagrados e guardiã das sementes crioulas. Então, mais tarde, nós vamos ter aí a sua companhia, não é? Se, apesar de ter tido um problema de falta de energia na sua comunidade. Então, nós estamos aí aguardando, não é, esse retorno da energia para termos aí a participação especial de Dona Maura, se não der hoje, mas será no próximo encontro. E aí nós temos aí a colaboração, né, também muito especial do casal, da mestre Nádia Tupinambá, mestre griot da tradição, licenciada em artes e linguagens, licenciada no curso de intercultural, licenciatura intercultural em educação escolar indígena pela UNEB, educadora indígena e popular, membro do Fórum Estadual de Educação Escolar Indígena. E também, em sua companhia, não é, o cacique Ramon Tupinambá, educador, artesão e agricultor,
formado na licenciatura em Artes e Linguagens e na licenciatura intercultural em Educação Escolar Indígena pela UNEB. E queremos aqui aproveitar ainda para agradecer, não é? Parabenizar e agradecer a todas as equipes pelo excelente desempenho na produção dos portfólios digitais dos módulos 3 e 4. Parabéns pela criatividade e dedicação na produção dos materiais didáticos. E logo em breve nós estaremos fazendo a publicação de todos os nossos materiais num grande evento, né, nas nossas redes sociais, com a participação de todos os autores, enfatizando o protagonismo, né, dos professores indígenas. Então, com vocês aí, nós convidamos a mestra e o cacique Ramon. Necaruca, boa tarde. Necaruca, boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Nhande para bique, tupa minha torece, nhande para bique, tupa minha torece, nhande para bique, tupa minha torece, nhande para bique. Vamos trabalhar com a força de Tupã, ou vamos trabalhar. É a tradução. Gratidão pelo convite atencioso aí, né, neste momento de pandemia que nós estamos. Agradecer às professoras, à instituição aí, o IFBA, e todos que fazem parte, que nos ouvem também. Eu sou cacique Ramon Tupinambá, lidero 5 comunidades aqui dentro do território indígena, Tupinambá de Uivença, e estou aqui também para poder contribuir um pouco do que viemos fazendo, né, nesse processo durante a pandemia também, e o que a gente entende também por essa saúde que a gente precisa ter, né, de acompanhamento, não só em tempo de pandemia, mas em todo o processo de vida, né, da construção do nosso povo, e agradecer, né, sempre aqui junto com vocês. Eu sou Nádia Cauã, já fui apresentada aí pela professora. Gratidão pelo convite, por mais um espaço onde a gente pode ecoar nossas vozes e sair da invisibilidade. É importante esse momento. Agradecer a professora, como é o nome da outra? Fátima e Marilene, Merck Pataxó. E Marilene, eu não consigo ler direito, porque esse óculos também já está ruim, tem que trocar. Merck Pataxó. É Merck que está aí? Da secretaria. Salve, salve. E também Dona Maura, que vai entrar, né? E agradecer também pelo cuidado que a professora está tendo, que eu tenho um compromisso às 4:45, e aí vai ser assim, aquela, né, que se bate-papo de início, e a gente vai ter que sair meio que a francesa. Dizer para o Pedro, quando ele fala assim, eu me considero Pataxó, ele tem muito cuidado quando ele fala assim, ele tem que dizer, eu sou Pataxó, eu não sou Pataxó, não tem meio termo. Assuma a sua identidade, assuma a ancestralidade de seu avô, isso fica muito mais fortalecido e você vai ganhar muito mais força, viu? Você é um parente, então tem que começar a falar como parente. Eu sou Pataxó e estou aqui falando como Pataxó. Né, Merck? E é um tema, né, bem propício para o momento, mas é bom a gente também sempre salientar que essas epidemias, para o nosso povo, para os povos indígenas, de um modo geral, ela acontece desde sempre, né? Desde a invasão desse país. Então, nesse contexto, a gente está preparados para o enfrentamento, com muito cuidado, claro, porque
É um momento delicado, para muitas pessoas é coisa nova, mas para a gente que já conhece a história e que já vivenciou outros momentos, a gente se fortalece cada vez mais e aprende também, né? A gente busca também nessas histórias como é que nosso povo sobreviveu mais de 500 anos. E aí também desmistificar na educação, já que é um momento também de formação, desmistificar também essa qualidade do povo indígena, né? Dizer que o povo indígena é preguiçoso, como é que a gente resiste mais de 500 anos e resiste às pandemias, né? E os desafios, e continuar resistindo e sobrevivendo. Então, é uma lição que os povos indígenas, nesse momento, traz para todo o Brasil de vida, lição de resistência, lição de cuidados, lição de espiritualidade, mostrando, principalmente, que a gente não pode iniciar um momento, qualquer momento, e esse principalmente, né, falando da saúde, falando da ancestralidade, falando da espiritualidade, sem invocar nossos ancestrais, pedir licença para eles, né? Cantando, fazendo nosso cachimbo, que a gente faz esse rezo todos os dias, são ritualizados. Então, não é por conta de estar diante da tela que a gente não vai fazer. Então, agradecer esse momento e que a gente tenha uma boa discussão, que esse momento seja rico e que a gente possa aprender muito aqui nesse momento. Sempre aprendiz. Certo. Nós gostaríamos aí, não é, da exposição de vocês sobre essa espiritualidade no cuidado do corpo, no cuidado da saúde, no cuidado da alimentação, nesse momento, não é, para o enfrentamento dessa pandemia e também na comunidade, não é? Ok. É bom lembrar também que nós estamos num processo também de reconexão também, né, das práticas dos nossos antepassados, que nos foi deixado esse legado para dar continuidade esse processo de vida, né, e a construção desse bem viver de forma coletiva, participativa, e se tratando do processo de saúde, é muito lamentável todas as atrocidades e as formas também como foi nos tomada, né, os nossos conhecimentos, também nesse processo de tratamento do conhecimento das ervas e toda a riqueza de conhecimentos que o nosso povo sempre trouxe, né, em memória pelo processo da oralidade, porque não se escrevia nada, era sempre praticado. E a gente vê hoje muitas nascentes de água sendo dizimadas, muitas florestas sendo dizimadas, e a gente diz que a nossa floresta, nossa mãe terra, né, ao qual nós pertencemos, né, muitas pessoas dizem que nós somos os verdadeiros donos da terra, e a gente diz que não, nós somos as pessoas que convivem com a terra, não temos propriedade sobre a terra. Né? Então, ela que nos cuida, ela é quem nos dá o nosso alimento, nossa água, nosso ar puro. Né? E quando a gente fala de saúde, a gente precisa de tudo isso. Né? Então, é um debate que a gente precisa ter como forma de buscar esses conhecimentos, né, desses mais velhos, nossas bibliotecas vivas, né, que ainda resistem aí com 100 anos, 101 anos, 97 anos, né, uma turma que conviveu muito e sabe, né, ainda todo o contexto, né, de legado de informações, sobretudo a manipulação das ervas medicinais para o cuidado do corpo e espírito. Né? Então, nesse processo que a gente está no dia de hoje, século XXI, um mundo totalmente capitalista, sem tempo, né? Tem até um dizer que eu vi um dia desse, não sei quem foi a pessoa, não lembro o nome, mas ele disse que antigamente, quando não se tinha o relógio, as pessoas tinham tempo, e hoje tem o relógio e as pessoas não têm tempo. Né? Então, é esse cuidado que a gente precisa ter, de buscar esse tempo, né? Porque o tempo também é saúde, né? A gente buscar
esse meio termo, a gente sabe que o desenvolvimento está aí, totalmente desordenado, sem nenhum apego, sem nenhum enraizamento, né, das pessoas. As pessoas estão sendo padronizadas dentro de um sistema que é perverso, né, um sistema que não deixa as pessoas compreender quem elas são, primeiramente. Então, nesse processo da espiritualidade, a gente precisa saber quem somos nós, de onde viemos, quem foram os nossos antepassados, de que forma viveram, aonde viveram, de que forma, né? Então, é isso que a gente traz, né, nesse legado. Aqui nunca saímos desse território, tentamos por várias vezes, várias guerras, que ainda estamos dentro desse período de guerras, de luta, tá aí os pataxós agora nesse momento com mandados de reintegração de posse em um período que não se pode ter reintegração de posse a partir de uma decisão da maior instância do judiciário brasileiro. Então, é onde a gente se encontra, né, com muitas pessoas maldosas, aí com o nome de juízes, procuradores, né, que vêm aí trabalhando para tentar acabar de exterminar as populações originárias desse país, que ainda existem e resistem. Então, é nesse processo que a gente precisa trazer esse legado. Né? A gente está aqui na nossa comunidade, tivemos pessoas que teve essa questão assintomática, né? Foram testados assintomática com a questão do Covid, praticamente todas as comunidades do nosso território teve pessoas que teve assintomáticos, né? Essas pessoas passaram por tratamentos e já estão tratadas, porque não tem cura ainda, né? Tem gente que fala que está curado, mas não tem cura ainda para essa doença criada como meio de extermínio de populações, né? E a gente precisa se compreender nesse momento e buscar justamente esses cuidados, né? A gente tem as nossas ervas, temos as nossas árvores curandeiras, né? Aqui a gente tem uma quantidade grande, né? Que eu e Nádia aqui a gente vai manipulando as ervas aqui, construindo as tinturas, pomadas, né? Os defumadores e tudo de conhecimento que ficou para a gente. Então, a gente tem orientado, feito o processo de orientação internamente com os indígenas, a agente de saúde, as ANS, né, a equipe do Polo Base de Ilhéus, que fazem esse acompanhamento mais diretamente com as famílias que foram infectadas também, né, mas também como forma de orientação para esse período ao qual a gente está vivendo. Então, é nesse período assim que a gente diz, né, que a gente está plantando a nossa alimentação, né? A gente cresceu ainda mais, nós somos exímios produtores dentro do nosso território, e a gente está plantando ainda mais, porque a gente não sabe por quanto tempo essa pandemia ainda vai durar, né? E a gente não quer lidar com a doença, né? A gente quer fazer com que ela não chegue nas nossas comunidades. Então, é um outro olhar, né? Tem muita gente que fala também, nós estamos aprendendo a lidar com essa doença, né? E a gente não precisa lidar com essa doença, a gente precisa fazer com que ela não chegue nas nossas comunidades. Então, a gente tem feito os nossos rezos na comunidade aqui, pedindo orientação, né, a nossos encantados aí, para que nos dê força e sabedoria para poder construir também os nossos antídotos, né, antivírus aí, assim como já apresentaram-se vários antídotos aqui, né, e a gente tem usado, né, e graças a Deus a maioria das pessoas não está tendo esses sintomas, né, que vem aí se apresentando em algumas. Então, nesse momento a gente está assim, né, passar a palavra para a Nádia para ela contextualizar mais também. Eu acho que o Ramon já falou tudo. E trazendo esse momento também, né, com essa questão das ervas medicinais, desse cuidado, é que nesse momento, por mais difícil que seja, por mais contraditório que é algo ruim, também está fazendo um chamado, né, para algo melhor dentro da gente. Acho que as pessoas, de um modo geral, eu falo muito para os indígenas, mas eu falo também de um modo geral, né, mulheres e homens, para que internalizem mais esse sagrado, para que busquem mais força dentro dessa espiritualidade e se conectem mais nesse momento. Esse é um momento que não podemos fazer aglomeração, fazer grandes rituais como a gente sempre fazia,
a gente está fazendo dentro de casa. Então, se fortaleça esse espírito, porque quando a gente fala em fortalecer espírito, a gente fala de várias práticas, né, que muitas pessoas não têm. Me perguntaram até como é que poderia fazer, cuidar da espiritualidade quem mora na cidade. É quase sem resposta, mas eu acabei respondendo, né? Porque, assim, a espiritualidade não existe um lugar. Você pode estar em qualquer lugar e ela te acompanha. Cuidar do espírito. As ervas medicinais estão aí para todos. Ainda que more na cidade, existem lugares que têm plantas, existem lugares que têm grandes árvores de poder. Existem pessoas também que fazem esses cuidados, né? Existe também hoje casas que vendem ervas secas já preparadas para fazer os chás. Então, a gente precisa ter um cuidado primeiro com a alimentação. Nós estamos num momento onde as pessoas dificultam tudo por conta da pandemia. E eu já acho o contrário, eu já acho que a gente está no momento de fazer o melhor por nós e pelo outro, e justamente por estar na pandemia, né? Encontrar, a gente tem que aprender que a dor, né? Por mais parentes que a gente acabou de perder, por mais lideranças que estão se indo pela vulnerabilidade, nós somos povos em plena vulnerabilidade, isso é explícito e mostra também que nós estamos simplesmente distante de um sistema que foi criado para não nos acolher, um sistema que está posto e que simplesmente não é incluído os povos e comunidades tradicionais. Tudo existe numa planilha muito bonita para apresentação, mas na prática isso não acontece. Então a gente sofre porque não tem barreira sanitária, sofre porque não tem API, sofre por um monte de coisa, mas a gente precisa se fortalecer com isso. Então, no momento que a gente não tem, né, a gente precisa buscar dentro da gente. E é esse chamado que a Mãe Terra faz. É esse chamado que a ancestralidade de cada um chama nesse momento. Busque dentro de você essa força, porque a Terra já mostrou, inclusive aqui em Ilhéus, nesses tremores que está dando ultimamente. Eu tenho 51 anos, e é a primeira vez que eu vi que houve tremores aqui em Ilhéus. É a primeira vez que a Bahia tem tantos casos de tremores de terra. Ou seja, o homem ele está abusando da sua sabedoria, né, dada pelo grande espírito, que o homem é muito sábio, mas ele é sábio também para destruir. E essa destruição está voltando contra a gente, está voltando contra o ser humano, né? Porque quando você deixa de amar alguém, assim como a Mãe Terra, você está desmatando, você está construindo, e a nossa placa tectônica, e aí muito bem comprovada, né, quem estudou na história aí, antigamente, quando ela foi separada, que era a Ásia era junto com a Europa, que chamava Eurásia, e quando a placa tectônica se separou, os continentes também se separaram, né? E o Brasil, a América Latina, foi um dos últimos a se separar dessa placa tectônica. Ou seja, ele era muito mais protegido. Hoje em dia, os terremotos estão chegando até aqui, porque o nível de construção civil aumentou, porque o agronegócio aumentou. Então, é um descuido desse ambiente que está acontecendo e que agora a gente está sofrendo. E a gente não sabe como serão esses dias futuros, porque só tende a aumentar, já que tudo isso está aumentando, degradando. E essa gravidade é uma falta de amor. Essa gravidade é uma falta desse autoconhecimento. É uma falta de contato com essa espiritualidade. Então, eu fico muito preocupada no momento em que as pessoas acham que a pandemia está deixando pessoas com depressão, está deixando pessoas sem saber o que fazer, querendo sair correndo como loucos, né? Porque não sabem lidar em ficar em casa. E é um momento de estar com a família. É um momento de agradecer por esse momento. Quantas pessoas trabalham fora ou trabalhavam antes da pandemia e não tinha condição de estar em casa com seus filhos, não tinha condição de acompanhar, e agora existem pessoas querendo que as aulas voltem no momento que há um risco, no momento em que criança que não tem cuidado, a criança, por mais orientada que seja, ela não tem maturidade para esse autocuidado. E não existe um professor que, na hora que uma criança chorar, vai colocar no colo. Então, como é que vai ser esse acompanhamento dessa criança se ela vai estar distante da mãe e tem um professor que não pode encostar nela?
Então, é muito preocupante essa falta de consciência das pessoas nesse momento, onde a saúde está sendo jogada, como diz, de uma forma sem pensar, de uma forma irresponsável, por parte principalmente dos pais, que querem se ver livre de crianças, que querem simplesmente ficar em casa de férias sem criança. Ou seja, não está pensando que o momento é um chamado para se ficar perto da família, para se ficar junto, para se crescer junto, para amadurecer, para acompanhar, ver o que perdeu dessa infância da criança. Então, a gente está num momento de muita reflexão, mas tem muita coisa positiva nesse sentido, se a gente começa a pensar dessa forma. Então, cuidar das plantinhas com criança, começar a fazer com elas os caqueiros. Eu sempre falo para as pessoas, não existe um lugar tão concreto que não possa fazer um caqueiro. Então, existe hoje como é que fala? Os viveiros dentro de casa de apartamentos. Não existe hoje uma forma de você dizer não quero, não posso, porque estou no apartamento, porque estou fora da floresta, porque eu não tenho quintal. Isso não é uma desculpa, né? Então, há uma possibilidade de fazer esse cantinho, esse jardim sagrado na sua casa. Mas esse jardim sagrado tem que ser plantado primeiro dentro da gente. Quando a gente planta o jardim sagrado dentro da gente, a gente começa a externalizar. E externalizando esse jardim, eu posso compreender de que forma eu posso ensinar essa criança que não está na escola, mas que pode aprender no manejo de planta dentro de casa, no momento mais crítico, e fazer desse momento um momento mais feliz. Né? Eu já vi tantos exemplos das pessoas que se reinventaram por conta de um filho, se reinventaram por conta de uma doença, se reinventaram por conta de uma deficiência, né? Então, se a gente pode ultrapassar limites, a gente pode também conviver e lutar contra essa pandemia. Então, a gente está num momento bem privilegiado também, né? De poder dizer com toda clareza que aqui na comunidade, apesar de nós estamos 23 aldeias, em todas as 23 aldeias aconteceu o caso de Covid, e assim, muito de repente. Até abril a gente não tinha nenhum caso. De repente, foi para 1, depois 17, depois a gente perdeu as contas, mas o importante é que essas pessoas elas estão assintomáticas e por conta dessas ervas medicinais de cura, e por conta desse cuidado da Mãe Terra, e por conta de estar em contato com essa natureza e agradecendo a ela, elas não tiveram mais sintomas mais fortes, nem tiveram risco de vida. Então, para mim, é gratificante perceber que o nosso remédio está em casa, não está no hospital, não está nas campanhas, nem está nessa vacina. Nosso remédio está em casa, nosso remédio é só a gente conseguir a pensar melhor que os nossos antepassados sobreviveram a tantas pandemias e não tinha vacina. Não tinha vacina nem para sarampo, nem para varíola, que foi o surto que teve um momento. Muitos indígenas morreram, mas muitos se cuidaram e se curaram e estão aí para contar a história, né? Então, a gente acreditar que esse momento ele vai passar, mas que esse momento ele não é tão ruim se a gente refletir o lado bom, porque todo aprendizado nosso vem com a dor. A dor nos faz mais humano, e a dor nos faz mais solidário. Então, é um momento também que chama para essa solidariedade, né? Aí a gente viu a campanha que o Pedro apresentou, nós também estamos em campanha, os Pataxó também estão em campanha, os Pataxó Ranrã estão em campanha, vários povos indígenas no Brasil estão em campanha. E é muito crítico, porque também há muitos editais, onde a gente poderia até estar concorrendo, mas a gente não pode, porque tem as instituições maiores, né? Tem aí a POIME, tem aí a PIB, são grandes associações aí dos povos indígenas que acabam entrando e recebendo os bolões para distribuir, mas que não chega nas pontas. Essa é a realidade. A gente tem que admitir que a PIB está fazendo um trabalho muito bom, muito importante, mas vai chegar para alguns povos, e a maioria não vai ter acesso, né? Se cada povo pudesse, individualmente, como pessoa física, com a associação simples que tem, a gente poderia até garantir melhor. Por exemplo, testes, se é uma coisa necessária. A gente não teve acesso aos testes, né? Os testes só acontecem quando alguém está com sintomas já com problema. E eu acho isso não necessário mais. Já está com sintoma, então não precisa mais nem de teste. É só fazer os cuidados.
mas, infelizmente, a gente tem que ser condicionado a uma política que não nos atende, a uma política, principalmente, que não nos atende, não compreende e não fortalece esse lado da espiritualidade nem das ervas medicinais, né? Então, é um sistema aí feito, uma pandemia pensada, muito bem orquestrada, para dizimar povos, para fazer uma limpeza étnica no mundo, que infelizmente acertou, atirou no que viu, acertou no que não viu, porque eles queriam direcionar e não conseguiam. Então, eu acho que isso também é um aprendizado, para a gente compreender que o sistema nunca vai estar sendo a favor dos povos comunidades tradicionais. E simplesmente a gente tem que fazer o nosso trabalho de casa. E o nosso trabalho de casa é esse fortalecimento espiritual. É esse cuidado, né? É esse cuidado do bem viver. É esse cuidado que tem um amor maior, incondicional, não só por mim, mas principalmente pelo outro e pela Mãe Terra. Então, se a gente conseguir um pouco essa reflexão, eu acho que a gente consegue avançar, ultrapassar alguns limites e ressurgir das cinzas como as fênix. Excelente reflexão. Fiquei muito assim emocionada, Nádia e Cacique Ramon, com a fala de vocês, quando vocês falam desse cuidado com a terra, né? Porque nós fazemos parte dela, nós fazemos parte dessa natureza. E principalmente, Nádia, quando você fala e primeiro a gente tem que plantar um jardim dentro de nós, né, de cada um, para que a gente possa se reinventar nesse momento da pandemia, nesse momento em que a pandemia nos trouxe para dentro de nós mesmos e para dentro das nossas famílias, né? Que justamente o tempo dessa modernidade nos levou para fora, de costas para a nossa família, de costas para nosso interior, nosso autoconhecimento, né? Com tanta correria. Então, eu queria abrir para perguntas, né? Considerando aí que nós já estamos aí com o tempo bem avançado, e já quero agradecer aqui a colaboração de vocês e já quero deixar o convite, né, para o nosso encerramento. Então, após o módulo 5, nós vamos ter o encerramento do curso com as exposições dos trabalhos elaborados pelos cursistas, e queria convidá-los para esse momento tão especial, tá bom? Professora Fátima. Obrigada, Nádia e Ramon, pela fala de vocês. Eu quero fazer uma pergunta. O cacique Ramon falou, né, que vocês estão recuperando, né, esses saberes tradicionais, né, as ervas medicinais, esse saber que foi passado pelos seus ancestrais. E eu sei que Nádia também se considera uma mulher medicina, não é? Que tem todo o conhecimento de práticas, rituais, não é? Então, eu quero saber se na comunidade de vocês, os indígenas, né, eles procuram essas medicinas, há também uma aceitação, por exemplo, o serviço de saúde, né, nos CESAIs, né, eles incorporam essas práticas, há um diálogo entre essas duas coisas, as pessoas da comunidade aceitam as práticas da medicina ensinada na academia e também procuram essas práticas tradicionais que são passadas, né, através dessas narrativas pelos ancestrais e chegaram até hoje aqui, que fortalece esse vínculo da comunidade? Bom, isso hoje é uma queda de braço, né? Aí, infelizmente, pela quantidade de tempo de contato desde o princípio, aí, nos dias de hoje, a CESAI, por exemplo, desde o tempo da FUNASA, a FUNAI, quando fazia assistência da saúde indígena há tempos atrás, a gente tem tentado essa discussão junto a eles, porque
infelizmente, todo o atendimento de CESAI, por exemplo, nas comunidades indígenas, não sei se isso acontece nos Pataxó, mas aqui em Tupinambá, a equipe médica, quando chega uma vez por mês para poder fazer acompanhamentos, primeiramente, os médicos não são capacitados para se trabalhar com comunidades indígenas. Já começa por aí. Eles têm a formação deles em medicina, mas não tem uma condição específica para se trabalhar com comunidades indígenas. Então, eles já vêm com o conhecimento deles acadêmico, né, para poder se trabalhar aqui dentro das comunidades. Todas as doenças que eles aprendem que tem no mundo aí, eles já vêm com o carro cheio de remédios químicos, né, remédio de farmácia. Né? Aqui as caminhonetes chegam com as caixas cheias de remédios. Isso é muito preocupante para a gente, porque a gente está observando que tem crescido muitos problemas, inclusive de hipertensão, problemas, né, de pressão e outras coisas mais que estão chegando. Né? E a gente tem observado porque todo medicamento químico ele tem suas sequelas. Né? E isso não é informado para os índios. Né? Quais são as sequelas? Porque no medicamento tem a sua bula, aqui os medicamentos não chegam em caixas, eles chegam em cartelas, inclusive, então não tem bula para poder ver, né, a questão da validade, a questão também, né, quais são os benefícios e os malefícios desse medicamento no corpo da pessoa, né, o que é que isso ocasiona a partir do momento que a pessoa vai bebendo aquele medicamento. Eles nunca deixam só uma cartela, é sempre 10, 12 cartelas na mão dos indígenas, já que eles passam um mês todo sem vir na aldeia, né? Então coloca ali uma quantidade de cartela para que os índios usem. Então a gente tem feito essa discussão aqui internamente, porque o medicamento do outro passou a ser melhor do que o nosso. É igual às índias que hoje não querem ter mais seus filhos com as parteiras tradicionais do povo, porque a medicina do outro se parece mais atrativa. Porém, todas essas índias que saem para ter os seus filhos fora, elas sofrem o processo de violência. Né? Então, não tem um cuidado específico para o período de acompanhamento, para o período quando ela vai ter a criança e o pós. Né? Então, é essa situação que a gente está. Então, a gente tem lutado aqui, discutido, né? E eu acredito que isso, para os professores indígenas, é algo de extremamente importância para que eles elevem essas informações e que busquem também os conhecimentos, né? Não só para passar para as crianças, mas para que eles também tenham conhecimento, porque a gente tem acompanhado também nesse processo educacional que muitos professores me parece, né, que só vão em busca de um conhecimento a partir do momento que tem uma obrigatoriedade de fazer. Por exemplo, dentro da escola indígena, tem os tempos de fazer atividades disso, atividade daquilo, aí pontua, aí fica muitas coisas sem serem discutidas definitivamente e não permanente. Né? É algo de momento. Passou aquele momento, cumprimos aqui a carga horária, pronto, não temos mais obrigação com essa atividade. Então, não é isso, né? É a gente trazer essa educação diferenciada, de fato, na prática, que a gente pratique, né? Aí, essa educação diferenciada, porque quando a gente pergunta o que é uma educação diferenciada indígena, muita gente vai dizer que faz isso, faz aquilo outro e tal, mas na prática, será que é isso mesmo? Né? E nesse processo desse conhecimento da saúde é muito importante, porque os professores são os pais dos alunos que estão naquele momento onde os pais mesmo não estão. Né? Então, ele tem que saber todo o seu processo do aluno que está chegando, ele tem que fazer aquela avaliação com o aluno, saber como é que ele está, se está assistindo alguma coisa, como é. Então, tem que ser esse observador. Né? Então, para além disso, ele tem que ser o pesquisador nato do seu povo próprio, né? Porque ele está dentro de um lugar onde ele é um educador, onde ele vai ser aquela pessoa também que vai ajudar no processo do aprendizado daquele aluno que está dentro de uma sala de aula. Então, é onde a gente discute esses vários temas, né? Eu falo porque a gente tem isso aqui na nossa comunidade, que a gente fala as coisas boas, mas tem as coisas ruins,
né? Então, a gente tem que trazer isso, porque é nas coisas ruins que a gente vai aprendendo a melhorar, né, a atuação do que se precisa e o que é necessário. Então, nesse sistema da saúde, é o que a gente tem, né, agora de momento. Tem equipe técnica médica que vem nas comunidades uma vez no mês, aí vem, aplica injeção, vacina, não sei o que, essas coisas todas, né? Eu e Nádia aqui somos pessoas do contra, né? Porque minhas avós, né? Aí todo mundo viveu muitos anos, nunca tomou vacina de nada, porque sempre se cuidou com as suas ervas, suas beberagens, suas garrafadas. Minha avó viveu 106 anos de idade, entendeu? Não sei se vou chegar a isso tudo, mas teve indígenas que viveu mais, 115 anos, índias mulheres, Edith Onça, 115 anos, né? Nunca foi no médico, nunca passou por um médico, né? Então, assim, né, tenho tias aqui com 94 anos que não vai no hospital, você entendeu? Que elas têm, no cantinho da casa dela, tem tudo que elas precisam. Oh, meu, vai ter, não vai, meu filho, só vacina, põe esse negócio para lá, viu? Então, é essa a condição. Então, eu acredito ainda que tem muitos vírus que estão sendo inseridos no nosso corpo, e que vai sendo tratados aí com esses medicamentos químicos, porque é química entrando no corpo, tem que tratar com química, né? Então, a gente vê ocasionado isso. Uma certa vez, eu perguntei à enfermeira por que é que todo ano os indígenas precisam tomar vacina contra a gripe. E ela me respondeu da seguinte forma: olhe, toma-se todo ano, porque todo ano é um novo vírus. Eu falei, então vocês estão colocando o vírus no corpo da gente, porque aqui nós vivemos dentro da floresta, nós comemos bem, tem água boa e tem tudo, então esse vírus é você que está colocando no corpo da gente. Você entendeu? Então, é algo que a gente precisa se ver, sabe? A gente não tem as sequelas disso, a gente não tem um estudo voltado para isso, inclusive. Eu até que estava questionando, inclusive, esses dias, a questão desses testes rápidos, né? Então, como é que é isso mesmo? Qual a eficácia desses testes rápidos? Né? Por que não vêm os testes que são definitivos, de comprovação aí, né, do Covid para as aldeias? Por que tem que ser teste rápido? Por que não outro? Né? Então, são questionamentos que a gente tem que fazer, porque são coisas que são construídas pelo próprio homem, né? E o homem faz coisas para se destruir também, né? Faz coisas boas, mas faz coisas para se destruir, né? E nesse momento que os povos indígenas se encontram com um avanço gigantesco contrário aos direitos, sobretudo à vida, acesso à água, aí os vetos de Bolsonaro para os índios não ter acesso à água, que é um bem mineral de humanidade, entendeu? Como é isso mesmo, né? Então, é onde a gente está nesse processo de desconstrução para algo novo, né? Então, no meu modo de pensar, é dessa forma. E sem falar que as mulheres, as parteiras aqui, elas parem aqui na comunidade, e não consta no registro que aquela criança nasceu na parteira. Ou seja, há também uma prática aí para diminuir o processo. Então, não consta mais, né, registro das parteiras. Eu acho que cabe, eu acho que atenção na conferência, se não me engano, 2010, 2012, onde eu questionei que as parteiras saíram do cadastro aí, saíram do sistema, porque não tem esse respeito com essas práticas nossas. Eles não consideram isso um parto. E aí colocam que a mulher pariu lá no hospital, e não é verdade, né? Então, são práticas que, aos poucos, vai se afastando também da espiritualidade, porque as nossas práticas também falam que nós somos. E essa questão da vacina, né, como o Ramon falou, a gente não toma essa vacina da gripe. E aí, todo mundo que toma vacina fica muito mal depois. Isso é muito contraditório. Porque ingere um vírus, aí tem que criar anticorpos. A gente cria anticorpos de várias formas, né? A gente pisa no chão o tempo todo, a gente respira até ar poluído às vezes, né? Em algum lugar que a gente vai, tá cuidando também de anticorpos, né? Então, mas a forma como a gente reflete também não é respeitado, porque se uma pessoa está hipertensa, e aconteceu um caso recentemente aqui na comunidade, de pessoas que tomam remédio controlado pela CESAI. Então, a CESAI sabe quem são as famílias, aí todo período eles vão lá, repõem esses remédios.
E aí a mulher teve uma crise de hipertensão, e aí o carro da CESAI chegou aqui, ficou encalhado, não conseguiu subir a ladeira, porque nós estamos no período de inverno, né? Então, as comunidades têm difícil acesso. O carro não subiu, e logo ela teve um jeito de fazer um casinho lá, um remédio com as ervas, e ficou boa. Então, assim, essa autoestima também, né? A CESAI acaba tirando das pessoas essa força de vontade de cuidar dos próprios remédios, do próprio cuidado com as ervas medicinais. Ao invés deles incentivarem, eles mandam o carro para buscar. E não é assim. Eles deveriam orientar. Olha, existe também muitas ervas que podem cuidar disso aqui. Tratamento. Se as ervas podem curar câncer, próstata, vai curar uma hipertensão, né? Cura coração. Enfim, a gente tem uma série de coisas aí que está, infelizmente, sendo atravessado e sendo desconsiderado e desrespeitado, né? No ponto de vista, assim. Porque a CESAI, FUNAI, qualquer órgão aí, assim como a indústria farmacêutica, é criado para vender horrores, né? Então, aquilo que a gente acredita que é saudável não é levado em conta. Não é levado em conta porque o mercado precisa crescer. E isso é o progresso. O progresso está atrelado à doença, está atrelado a essas pandemias. O progresso está atrelado à morte de muitos, né? Dessa limpeza étnica, como eu falei. Então, acho que, respondendo essa questão aí, a CESAI ela tem essa dificuldade de estar fazendo esse diálogo entre o tradicional e entre o alopático, né? A forma como eles conduzem a saúde. É uma pena, né, que isso aconteça, não é? Porque há setores dessa medicina acadêmica hoje em dia que está fazendo, né? Está buscando, né? O parto natural, valorizar o parto. Hoje mesmo eu fiz uma live. Ah, não está ouvindo, não? Está dando para ouvir, minha? Aqui está bem. Ela está falando, está me ouvindo, Nádia? Eu acho que é o dele. Oi, só um momento. Ela está falando do parto, né, natural. Não estou ouvindo a professora falar. Está ouvindo agora? Porque teve uma ligação aí, e aí quando tem uma ligação, baixa. Vou botar aqui o fone. Eles já precisam encerrar, Fátima. Acho que é bom agradecer. Sim. Sim, agora estou me ouvindo. Eu estou dizendo, é uma pena, não é que isso não aconteça, que esse diálogo, né? Que esses profissionais tenham conhecimento também do valor dessa medicina, porque há uma parcela também de médicos das academias que estão fazendo a busca desses conhecimentos. Ontem mesmo eu estava vendo uma live de uma candidata vereadora que ela está propondo as casas de partos para que as mulheres tenham todo um atendimento, né, mais humano, não é? Que elas ali estejam com outras mulheres e que não precisem, só em último caso, ir a um hospital para fazer uma intervenção dessa. A valorização do parto natural e como a valorização também de uma medicina por meio dos alimentos também, não é? Tendo o alimento como o próprio remédio também. Sim. Então, é uma pena, né, que o próprio eu acho, professora, por isso não faça. Eu acho que, principalmente, quando a gente está falando, né, da pandemia, da construção das roças, o nosso viveiro de ervas medicinais, e pensando no alimento que do pós-pandemia, é também pensar nesse cuidado do orgânico, né? A gente tem que tirar o veneno da mesa, e o corpo precisa também desse alimento saudável, porque é sagrado. E se o corpo é sagrado, ele precisa tirar o veneno do corpo. As pessoas acostumaram a comer muito industrializado e não aprenderam a plantar seu alimento, né? Essa semana a gente comeu uma caça, né? Que é um coati, e aí tem um parente que ele caça, mas não come, né? Eu falei assim, olha, essa é a verdadeira carne que fortalece a espiritualidade, não é a carne da ave branca que está lá no açougue, não. Então, assim, é uma forma também da gente se reconectar nesse sentido, né? E eu sou um pouco... tenho que ver ainda como é que é esse parto humanizado, porque
Os que eu conheço, eles não têm nada de humanizado. Eles têm muito, muito mesmo, é uma forma de ganhar dinheiro muito mais fácil, né? E aí eu falo porque eu conheço, eu acompanho muitos, eu também sou parteira, e eu acompanho muitos casos. Eu participei de vários encontros internacionais de parteiras e também parteiras indígenas. Então, eu vejo esses saberes também sendo vendidos de uma forma desumana, né? Ele só tem humanizado o nome, parto humanizado. Mas se você não tiver alguns R$ 1.000 aí para colocar na hora, ele deixa de ser humanizado. Então, as nossas parteiras não são assim. A gente está acostumado a uma parteira acompanhar e uma parteira fazer aquilo que lhe é dado no momento, né? Aquele dom, mas fazer aquilo com amor, de cuidado. Se alguém quer fazer uma gratificação, é por conta da pessoa. Aquilo não é obrigado, né? Mas hoje em dia, isso é obrigado. E aí tem pessoas que contratam, além da parteira, um obstetra, é toda uma equipe, né? Então, isso não é humanizado. Isso é um parto de melhor condição humana, porque nos hospitais a maioria é desumano. É a melhor condição humana para quem pode pagar, né? Então, tem que ver também que forma que está se fazendo essas práticas. Eu só conheço um estado, né, lá no estado do Amapá, onde as parteiras conseguiram, através da saúde, do Ministério da Saúde, que inclusive eu acompanhei esse projeto de perto lá, eles conseguiram o direito de fazer o parto dentro dos hospitais. Então, se vai uma indígena, ela vai acompanhada com a parteira. E quem faz o parto é a parteira indígena, né? Os profissionais observam, aprendem, mas eles não interferem, né? Eu conheci também um caso lá dos Estados Unidos, conheci um povo lá que o pai deles é um pajé e também consegue ir nos hospitais e fazer pagelança, coisa que também aqui não pode fazer. A gente na UTI não pode nem entrar na realidade, né? E eles conseguiram, né, que são um povo que eles perderam todo o território para ser construída uma pista de patins de gelo, né, lá na Califórnia. E aí eles são músicos e eles vivem falando dessa cultura do desgoverno que apesar de ter conseguido esses benefícios, mas eles também sofreram com a questão territorial, né? Então, em todo lugar que tem indígena, são perseguidos de qualquer forma. Eu acho que a gente avança quando a gente consegue ver exemplos e consegue lutar contra esse sistema. Então, quando eu faço um cuidado na comunidade, que alguém está dizendo que eu não vou tomar esses remédios, nem essas vacinas, porque eu vou me curar aqui, é uma força que espiritualmente não só a gente, né, fica feliz, mas a saúde tem mais ganho, porque é isso que a CESAI falha e não fortalecer isso, né? É nesse sentido assim que eu falo, é simplesmente dialogar, mas não dialogam. Eles até falam, né? Tem tudo no papel bonitinho. Existe um plano na CESAI de trabalhar, mas os agentes de saúde, eles são orientados a trabalhar com essas pessoas de tarja preta com os remédios que é dado na CESAI. E são muitos remédios de tarja preta. Então, são muitos viciados, né? São muito dependentes químicos, infelizmente, que existe nas nossas aldeias, de um modo geral, no Brasil, por conta da CESAI. Eu chamo de dependente químico porque é uma droga, né? É uma pena. Ele mostrou aí, Cacique Ramon mostrou o quê? Um xarope? Foi um preparo que vocês fazem? É uma tintura de caju com aroeira, que ele é anti-hemorrágico, ele também ajuda no estômago, mas ele também é um regulador natural para mulheres que têm sangramento forte nos períodos da menstruação. Mas eu uso ele na garganta, por exemplo, nesse frio, às vezes tem muito vento, aí precisa estar falando, às vezes fica ressecado. E aí, outro dia, eu tive a garganta inflamada, botei uma gotinha, no outro dia não sentia mais nada. Na mesma hora, fica assim, aveludado. O professor Cancela estava dando aula e estava muito ruim da garganta. Aí eu dei para ele numa aula, e ele continuou a aula dele, e ele falou, não estou sentindo mais nada. São algumas coisas, assim, que a gente fala de resultado imediato. Claro que tem os remédios homeopáticos que demoram um pouco mais de fazer efeito, mas essas tinturas que eu faço, elas têm resultado bem imediato. Demoram de surtir efeito, porém são curativos e não paliativos. Sim. Que
maravilha que tem os Tupinambá, tem vocês aí, ó, fortalecendo essa medicina natural, tradicional indígena, né? E eu fiquei muito feliz com o seu esclarecimento, porque, na verdade, a visão indígena é essa visão do bem viver, não é? Que vai contra essa sociedade capitalista, não é? Que uns têm direito e outros não têm nada, não é? É uma perspectiva de comunidade, e que essa saúde está ligada também ao próprio território, não é? Essa convivência comunitária com as pessoas. Isso faz parte dessa saúde também mental. Eu preciso sair, professora. Isso, nós queremos agradecer. Isso. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Muito obrigada, Nádia, Cacique. A gente agradece e deixa já também uma proposição, né, que a gente não fique só nessa discussão da live aqui, momentâneo, e que a gente possa construir outro momento, inclusive com outras participações de outros povos, justamente com essa discussão desse fomento da utilização das ervas medicinais, né, que foi deixado aí, como a gente pode, inclusive, contribuir com pessoas não indígenas, que é o trabalho que a gente faz para indígenas e não indígenas, né? Então, a gente tem feito um trabalho também de acompanhamento de saúde para muitas pessoas no Brasil inteiro, com os medicamentos aqui oferecidos pela nossa floresta. Então, para dizer isso, referenciar e o trabalho que a gente tem feito e acompanhado essas pessoas, e as pessoas têm se curado, inclusive, de câncer e outras doenças mais perigosas, né? E a gente tem feito esse trabalho de cuidado com elas, assim, né? Muito amoroso mesmo, assim, doando, né, o nosso conhecimento para cuidar, porque a gente acredita que o conhecimento nosso, como Nádia e Dona Vitória fala, que a mãe dela, minha sogra, fala que nosso conhecimento ele precisa ser passado, a gente não precisa ficar só para a gente, né? Então a gente precisa cuidar cada vez mais das pessoas. Então, nesse sentido, eu agradeço também, viu, a oportunidade de estar com vocês, Merck, Parenta aí, né? Um abraço forte em vocês e que a gente possa estar continuando no diálogo. Gratidão, Cuecatu. Cuecatu, eu proponho um outro momento. Eu proponho um momento Nádia, só para isso. Nádia, só para encerrar, só um comentário de uma cursista aqui que está lá nos acompanhando, tá? Aí vocês podem desligar. Vanessa Braz, boa tarde, sou estudante de farmácia, sou pataxó de Coroa Vermelha, sou a única indígena na sala de aula, no meu curso. O engraçado é que meus professores, às vezes, me pedem para falar um pouco das nossas plantas medicinais. Agora eu tenho uma grande preocupação, que vejo que acontece a automedicação por parte de outros medicamentos dos indígenas. Essa colocação de Cacique Ramon é real em outras comunidades. Muito obrigada, um grande abraço e nos vemos em breve, viu? Gratidão. Tá bom, a gente se fala, tá, professora? Gratidão. Tchau, Merck. Bom trabalho, boa fala. Obrigada. Tchau. Que pena que você está saindo. Gratidão. Olha aí, já temos uma mesa programada sobre ervas indígenas, medicina tradicional indígena com diferentes povos, né? Para um próximo encontro, até lá no IFBA também. Com certeza. Bom, deixa eu falar aqui rapidinho. Deixa eu falar aqui, Thelma. Eu só gostaria de registrar, dar boa tarde aí a todos e a todas, e dizer que, infelizmente, a dona Maura ela não pôde participar conosco nesse momento, porque na aldeia dela está sem energia e também sem internet, desde ontem. E ela tentou hoje, ficou até agora 2 horas da tarde esperando ver se conseguia, mas, infelizmente, ela não pôde participar justamente por isso. O neto dela teve que sair da aldeia para ir para uma cidade mais próxima para poder passar esse recado, e que ela ficou, assim, muito sentida por não estar aqui nesse momento, mas ela disse que se tiver uma outra oportunidade, ela gostaria muito de participar, porque também é uma dessas mulheres que ela também gosta muito de compartilhar, né, seus conhecimentos tradicionais, né, assim como Nádia e Ramon acabou de dizer que os conhecimentos não é só deles, né, eles também passam esses conhecimentos. Então, assim, Nádia e Ramon é umas pessoas que eles fazem esse trabalho, né? Nádia é uma das mulheres aí que trabalha com a questão das ervas medicinais.
além dela fazer o próprio trabalho, ela também ela faz, né, tem essa produção dos medicamentos, né? Essa coisa mesmo que ela estava falando aí da construção, da manipulação, não sei nem se seria manipulação o nome, mas dessas ervas, né, que ela faz esses remédios, assim, que é muito bom mesmo, né? E que nós, povos indígenas, principalmente, a gente precisa valorizar, né? Conhecer mais esses remédios medicinais que já foi e é muito importante para a saúde do nosso povo, né? Eu mesmo fui criada com esses remédios. Minha mãe fazia todos os remédios antes da gente chegar aí para um hospital, né? Os partos de antigamente, hoje também, mas antigamente isso existia mais. E as mulheres indígenas tinham seus partos em casa e era acompanhado, né, geralmente por a parteira. E era um momento muito seguro, e é um momento muito seguro, né? Então, a gente precisa voltar a fazer esses momentos, porque é muito importante, eles não podem parar. E, além disso, não só o parto, mas também depois do parto, é um momento que a mulher precisa muito de cuidados, né? E que nós, hoje, muitos dos jovens de hoje, eles não têm esses cuidados. E aí, a mulher com 40, 45 anos, ela já sente vários problemas de saúde, justamente porque ela não teve essa preparação, né, durante e após o parto. Então, assim, eu acredito que esses conhecimentos desses conhecimentos tradicionais é muito importante, né, e que eles sejam passados justamente para que a gente possa cada vez mais conhecer e valorizar esses conhecimentos tradicionais. Certo. Professora Fátima, agora você poderia fazer a apresentação do módulo enquanto a gente aguarda, aí parece que a nossa convidada, né, está tentando aí conectar. Merck, eu estava vendo aqui um livro dos Cariri Chocó, que tem o pirão de parida, que é o pirão feito com a galinha, né, de terreiro, que a mulher come depois, que é a primeira comida que ela come depois que pare. Todos esses cuidados, né, que aqui nas cidades praticamente se dá um cuidado assim com o bebê, depois vai levando... Mas a mulher também, ela não é cuidada, né, como deveria, né, num momento que é tão frágil. Daí tem muitas mulheres que elas têm até depressão pós-parto, né, por causa desse tratamento não humanizado, né? E no caso, para nós, Fátima, as mulheres, no caso, Pataxó e algumas outras indígenas também, para vocês é essa depressão pós-parto, né? E para a gente é resguardo quebrado, né? É conhecido como resguardo quebrado, que é justamente isso depois do parto, né? Quando a mulher não tem o resguardo, ela acaba sofrendo com as consequências, que muitas delas não sofrem naquele momento, por exemplo, não vai sentir nada, mas aí a partir daquele momento, quando ela acredita que já está bem, que está boa, aí que acontece, né? Então, acho que é justamente isso, é importante esse conhecimento. Minhas irmãs todas, a gente teve parto, na cidade, porque minha avó, ela era parteira, né? Os partos da minha mãe todos foram feitos em casa, né? Somos 9 filhos, infelizmente 2 morreram. E aí as filhas da minha mãe todas foram para a cidade, mas esse pós-parto todo foi acompanhado justamente nos conhecimentos tradicionais, que é justamente essa questão do pirão, do acompanhamento, né, de poder, o bebê, quando inteira os 7 dias, ele não pode sair do quarto, então tem toda uma preparação, então, né? Então não é tão fácil assim de dizer que teve neném, no outro dia a mulher já está na rua, está andando, o bebê também saindo, então isso para a gente não existe. E para algumas ainda não, né? Fazendo o teste do pezinho. Eu lembro que eu saí com minha filha, tinha 2 ou 3 dias de nascida para fazer esse tal de teste do pezinho, que tinha que ser feito logo. E é uma tensão, né? É isso, então... Boa tarde, pessoal, colegas, cursistas, professoras, professores. Vou apresentar agora o conteúdo do nosso módulo, né, a nossa metodologia e o trabalho final que vocês vão ter que apresentar nesse módulo. Felipe vai mostrar aí as transparências.
Então, o módulo 5, mediado por mim, professora Fátima Santiago, intitula-se Saúde e Saberes Tradicionais Indígenas. Eu vou falar para vocês, não é, como é que vai ser a metodologia, o que é que a gente vai construir de conhecimento e o material. Pode passar, Felipe. Então, vamos lançar, como eu já falei, um olhar sobre a medicina, né, a saúde e os saberes tradicionais indígenas. Nessa perspectiva, uma perspectiva crítica, não é? Como a pergunta mesmo que eu fiz, não é, a Nádia e o cacique Ramon, não é? Como é que a CESAI age nesses espaços, não é? Nas aldeias indígenas, como é a relação da medicina considerada acadêmica, né, com a medicina tradicional indígena. E eles já trouxeram, né, uma coisa que é dita em alguns textos que eu li, não é? Que não há uma compreensão por esses serviços do que é a saúde indígena, não é? Para os indígenas, a saúde não é apenas do corpo, não é? A saúde está ligada também com a questão emocional, espiritual e também com o espaço em que os indígenas vivem, né? Todo o entorno em que eles vivem. E daí a importância, né, da terra, né, da demarcação das terras indígenas. Essa coisa da invasão das terras indígenas tem acarretado muita doença para os povos indígenas, né? Muita depressão, alcoolismo e outras doenças que estão aí, não é? Porque para os indígenas, né, a vida, o contato com a natureza, né, que eles consideram a Pachamama, né, a grande mãe, não é? De onde vem também a saúde, né? A saúde está intrinsecamente ligada com isso. Isso muitas vezes não é compreendido por essa medicina acadêmica, né, que é ensinado nas escolas. Pode passar, por favor, Felipe. Então, como é que vai ser? Como é que vocês vão construir a aprendizagem nesse módulo? Vamos dar continuidade à metodologia que vem sendo empregada nos módulos anteriores, né? Vocês vão escutar esses protagonistas, né, da história indígena. No caso aqui, nós tivemos 2 pessoas hoje ligadas à saúde, que trouxeram essas temáticas, né, da saúde, dos saberes indígenas. Vocês vão ouvir também, não é? As pessoas mais velhas, a própria família, e também, dessas vezes, nesse módulo, vocês vão fazer também uma viagem, né, um mergulho nessa memória individual de vocês, como professores indígenas também, não é? Para dialogar, não é? Essa escuta, né, para dialogar com os textos também escritos, vídeos que eu compartilhei lá no Drive, né, sobre esses temas, não é? Então, tem textos sobre a saúde indígena, uma perspectiva histórica escrita por indígenas, desde vídeos com a Bela Gil, em que ela vai falar, não é, do aproveitamento dos alimentos, do que não fazer para manter a imunidade nesse período, né? Como também tem materiais escritos por intelectuais indígenas sobre esse tema. Tá? E aí eu vou ajudar você. E no final é a construção do material didático. Pode passar, Felipe, que eu estou propondo que vocês façam, na verdade, né? Eu vou falar daqui a pouco, um dicionário amoroso, né? Vocês podem titular esse dicionário amoroso da aldeia Pataxó, porque vocês vão pesquisar, não é? Esses saberes tradicionais. O que são esses saberes tradicionais, né? Vocês sabem isso, né? Podem não saber, assim, conceituar, mas vocês vivenciam isso, porque, segundo esse Medeiros, saberes tradicionais, ele chama de saberes locais, né? São conhecimentos populares de alto valor, partilhados por grupos sociais e acessados via relatos de pessoas que, por observação sistemática repassada entre gerações pela oralidade, desenvolveram práticas e habilidades relacionadas aos locais em que se situam, né? Então, esses saberes, segundo esse autor, impulsionam o modo de vida, né?
por sabedoria compartilhada. Então, vocês vão buscar, né, compartilhar desses saberes que vocês também, como professores, como filhos de indígenas, netos de indígenas, também têm. Vão fazer, nesse momento, também um mergulho na memória de vocês e ouvir também os familiares e os mais velhos no entorno da comunidade. Pode passar, Felipe. Sim, então, eu levantei algumas questões da pesquisa, né, para mobilizar vocês a resolver essa questão de Itaí, não é? A gente partiu de todas essas lives que a gente ouviu e tudo que a gente está lendo, né, os noticiários, a gente parte da constatação de que o surgimento e essa continuidade da pandemia do coronavírus e outras questões, como a invasão das terras indígenas, dos pataxós, né, as dificuldades de sobrevivência de algumas famílias, né, que deixaram de vender os seus materiais, isso afligem e trazem incerteza para a comunidade escolar, né, dos próprios professores. Vou voltar, vou manter meu emprego, não vou. E também para o entorno, o medo, né, dessas pessoas, sobretudo os mais velhos, de serem contaminados por esses vírus, né? Então, esse contexto, né, complicado aí, né, faz a gente refletir. Então, vocês vão levantar essas perguntas, né, para buscar uma resposta, né? Quais os remédios, quais os remédios tradicionais, quais as práticas alimentares que fortalecem a humanidade, né, entre as comunidades de vocês, lá na aldeia de vocês, quais os saberes tradicionais que podem solucionar, em parte, os problemas vividos pela comunidade, ou podem amenizar a dor e manter o sonho da construção de uma sociedade mais humana, quais os rituais, os mitos, as histórias de vida, né? E qual a relação também disso com a medicina acadêmica, né? Essas questões devem nortear essa entrevista que vocês vão fazer, não é? Com seus familiares, não é? E também buscar dentro de vocês mesmos e com os mais velhos respostas para isso. Pode passar, Felipe. Então, fazendo essa pesquisa, lendo os textos, dialogando com isso, a proposta é que vocês façam um dicionário de saberes e práticas, né? Porque a gente sabe que cada povo, né, indígena tem os seus saberes e as suas práticas tradicionais. Então, a proposta é que a gente registre isso em um livro, um e-book, né? Um livro digital, não é? Para que esses saberes cheguem aos mais novos, cheguem à escola, cheguem a seus alunos. E aí, como produto da pesquisa, então, vocês vão produzir um dicionário, não é? Esse dicionário ele vai ser composto de A a Z por um conjunto de narrativas, de mitos, de receitas, de palavras da língua de vocês, de seus significados. Na verdade, vai ser um dicionário de narrativas, um dicionário amoroso da aldeia. Etnográfico, né, Fátima? Então, por exemplo, passe aí, Felipe, vou dar um exemplo de um verbete, que cada página vai ter um verbete, né? Então, na letra A, provavelmente todos os dicionários vão ter que ter aí na letra A, algo de aldeia, né? Então, nesse verbete, você vai contar um pouco a história de sua aldeia, né? Como é que surgiu o nome dessa aldeia, né? Quais foram, se quiser botar já aí as lutas, né? Que marcaram, né? A questão da demarcação da terra, não é? Se ainda estão esperando a demarcação, todos esses aspectos ligados a essa história, algo que você vivencia também na sua aldeia, não é? Então, um dicionário amoroso da sua aldeia, trazendo tanto fatos positivos, bonitos, como também problemas, não é? Questões que precisam ser de conhecimento de todos. Por exemplo, B de brincadeiras, né? Nesse verbete aí, né? Você pode descrever as brincadeiras da infância dos mais velhos, as brincadeiras da sua infância, as brincadeiras que vocês podem levar para a escola, para a sala de aula, para ensinar as crianças. Sim, outra coisa, os verbetes também podem ser escritos na língua originária de vocês, se vocês têm um domínio, se nessas línguas também, não é?
tem palavras em todas, como eu desconheço, né? Olha aí, como o Brasil precisa conhecer o Brasil. Eu, como professora de língua portuguesa, eu desconheço as línguas indígenas, né? Porque não foi ensinado na faculdade, não foi ensinado em outro, e é difícil, você tem que ter uma busca muito particular para você, até para você já é difícil, né? Então, por exemplo, é de escola, é de educação, vocês vão definir, né, o que cada letra, um verbete para cada letra, né? E aí contar um pouco, por exemplo, se for de educação, como é a educação indígena nessa escola? Como é que você chegou a ser um professor indígena, né? Então, é um dicionário de narrativas, fatos importantes que acontecem na sua escola, que aconteceram, que você vivenciou, como é a relação com os alunos, né? Eu botei aí J de jogos, pode ser tanta coisa, né? Pode ser M de medicina ou M de mitos, né? R de receita culinárias, né? Pode também ser... As plantas, né? Frutas. Plantas, F de frutas, traz as frutas que estão presentes lá na culinária, na aldeia de vocês, que alguma receita que é feita com essas plantas, quais as receitas que vocês mais gostam, né? Então, para que a gente tenha esse registro não apenas de algo ligado ao Covid, mas algo, né, que pode permanecer para além desse momento também. Pode passar, Felipe, por favor. Aí o título do dicionário, eu dei exemplos, ó. Dicionário amoroso de Barra Grande, não tem uma aldeia chamada Barra Grande? Dicionário da aldeia Tuxá, dicionário de uma comunidade de professores Pataxó. No título tem que ter a palavra dicionário, porque vocês vão trabalhar com esse gênero, não é? Que para cada letra vocês vão trabalhar com a letra de A a Z. E para cada letra dessa, vocês vão trabalhar uma história em relação a esse verbete. Então, o dicionário deve abrir com uma apresentação, e uma apresentação em tom atrativo, descontraído, né? Contendo informações sobre o contexto e a metodologia empregada na própria escrita e produção do dicionário, né? O conteúdo, de que é que trata esse dicionário, e também um convite direcionado ao público escolar e à comunidade que vai ler. Deve ainda, cada verbete, né, trazer a ilustração, uma ilustração. Então, vocês têm que ver dentro da própria equipe quem tem o talento para desenhar, não é? Para trabalhar também com desenho gráfico, e ilustrar esse dicionário, vai ficar um trabalho muito lindo. Passe aí, Felipe, por favor. Então, eu espero que esses dicionários, né, em formato de e-book, produzidos por vocês, né, realmente cheguem às comunidades e possam colaborar com a valorização e o conhecimento, né, da cultura de vocês, da cultura dos povos indígenas, dessa cultura do bem viver, não é? Que está ligado, né, à questão da terra, né? A comunidade, né? O viver em comunidade, partilhando. Tem um texto muito bom, eu tenho um livro completo, quem quiser, eu coloquei só o capítulo do livro chamado O Bem Viver, o capítulo 4, mas quem quiser ler o livro completo, eu disponibilizo, tá? Então, eu defini essa data aí, né? 15 de setembro para entrega, porque vai ser o último trabalho e depois ainda vai ter um outro, Thelma? Vai ter exposição, Vai né? ser a exposição, né, de todos os materiais produzidos no curso, e aí, com a participação de todos, a gente deve abrir lá na plataforma já do Instituto, né, onde todos poderão estar participando diretamente na sala. Sim, então eu quero que vocês, me digam o que acharam dessa proposta de trabalho, né? Eu estou disponível para tirar dúvidas e fazer esclarecimentos, também para adaptar essa proposta, porque o conhecimento ele tem que ser construído, né, coletivamente. Então, de repente, vocês podem trazer ideias de que melhorem essa proposta que eu trouxe, desse dicionário. Ou até de um outro tipo, quem quiser fazer só de palavras, um dicionário de palavras da sua língua nativa. E aí
eu estou aberta, né, a ouvir vocês e estou aberta para consultas, tanto pelo WhatsApp, o Facebook e pela plataforma do nosso curso. Obrigada pela atenção, espero ter sido clara. Então, só complementando, não é, esse módulo dos saberes da saúde e saberes tradicionais indígenas, é importante, não é, a gente, nesse momento, para o enfrentamento dessa pandemia, considerando todos os impactos dessa pandemia nos aspectos não só da saúde, mas nos aspectos sociais, não é, econômicos, e que vão ter também transtornos, causar transtornos na saúde, principalmente na saúde mental e também espiritual. Então, nós pensamos nesse módulo que vocês possam estar registrando, né, por meio da produção desse material didático digital, todos esses conhecimentos para o reconhecimento desses saberes tradicionais, da sua cultura, do seu povo, dessa ancestralidade, não é? Priorizando mais a alimentação tradicional da sua cultura do que essa alimentação industrializada que aparentemente ela nos traz uma praticidade na vida, não é, para o nosso dia a dia, mas tem as suas consequências ao longo da nossa história de vida, no nosso corpo. Então, de que maneira, a partir desses saberes culturais, né, dessa sua relação, da relação do homem, fazendo parte dessa natureza, através dessa farmacopeia tradicional, dessas estratégias alimentares, de toda essa ecologia cultural, dos nossos saberes indígenas, né? Trazendo essa herança cultural, essas crenças, essa medicina caseira, os mitos, as técnicas de plantio, né? Os saberes com relação até mesmo sobre as plantas, o modo de cuidado dessas plantas, dessas ervas nativas, consideradas aparentemente como ervas daninhas, não é? Esses saberes científicos, né, da academia, mas que, na realidade, dentro de toda uma herança cultural, de um conhecimento milenar, nós sabemos que tem também as suas propriedades, tanto medicinais quanto alimentares, para o cuidado da saúde do nosso corpo, muito bem falado, exposto aqui por Nádia Tupinambá, que o corpo é um espaço sagrado, né, juntamente com a natureza. Então, através do registro de todos esses saberes no dicionário, né, desse dicionário amoroso, muito bem, feliz, né, essa estratégia que a professora Fátima traz, nesse momento que nós estamos aí, precisando desse acolhimento amoroso, nesse isolamento social, em tempos de pandemia, então, que a gente possa registrar nesse material didático todo esse legado, né, esse legado desse conhecimento ancestral indígena que ele pode deixar para a cultura brasileira. Então, dando visibilidade, não é, a toda essa ancestralidade, a todo esse conhecimento para a construção da cultura brasileira e também honrar, né, honrar todo esse legado, honrar todo esse conhecimento, honrar toda essa ancestralidade, do ponto de vista da preservação da natureza e trazendo como esse legado indígena, ele expressa todo o seu respeito, todo o seu amor e toda a humanização da cultura indígena para com a natureza,
como fonte de recursos à sua alimentação e ao bem-estar do homem e à cura de todas as suas enfermidades, principalmente agora, nesse momento da pandemia, né? E que, de certa forma, enfatizando, né, e difundindo todo esse conhecimento, desmistificando, né, que aquela ideia de que o índio, né, ele era um ser que não possuía conhecimentos, né, não possuía esse domínio da natureza, mas muito pelo contrário, trazendo, enfatizando, difundindo a sua contribuição à biologia, a todo esse conhecimento detalhado, familiar, íntimo, da flora, da fauna, a agricultura, e bem como a medicina empírica, que ela começa a ser avaliada, mas que não a ciência até hoje não conseguiu nem chegar perto, né, a todo esse conhecimento tradicional de domesticar centenas de vegetais alimentícios, cultivando-os como instrumentos sumários, que não agridem o ecossistema, muito pelo contrário, buscam o equilíbrio desse ecossistema, mesmo por meio do consumo, para a sua sobrevivência, e que, na verdade, o indígena, né, mostrar como que a sua cultura indígena, né, ela relaciona-se de forma harmônica com o seu nicho ecológico, equilibrando a biomassa humana e toda a fitomassa e a zoomassa dentro dessa natureza, e como que desenvolve, conscientemente ou não, uma política agrícola e uma demogenética que defende a preservação da natureza, condição de sua própria sobrevivência. E como historicamente já foi apontado pelos cientistas naturalistas, Martius e também Roentgen, eles julgaram que as inúmeras espécies domesticadas, elas só podiam ser obra de povos com cultura superior, e eles subjugaram todo esse conhecimento, né, tradicional, milenar das culturas indígenas, a partir de um olhar europeu. Então, eles colocaram de forma inferiorizada todo esse conhecimento milenar, tradicional, sagrado da natureza, dos povos, da sua relação dos povos indígenas com a natureza, mas que hoje a ciência está se desdobrando, está, na verdade, havendo uma retomada a esses conhecimentos, né, de uma outra perspectiva, de um outro olhar, mas que é necessário resgatar a memória, a ancestralidade, a tradição desse passado, desse conhecimento, e o que se propõe é reavaliar a contribuição da cultura indígena, do conhecimento milenar vivo, que pode dar à cultura brasileira e universal, nesse momento de enfrentamento dessa pandemia, para o fortalecimento da espiritualidade, né? E também em busca da melhoria da qualidade de vida da humanidade, porque todo esse saber ele foi herdado, né, a partir de conhecimento milenar de sua relação, a partir da sua relação com a floresta, e de uma forma que elas possam também sentir uma representatividade muito significativa, de uma forma qualitativa e também quantitativa de suas atividades, de suas técnicas de produção. Quando você vai fazer o plantio, qual a técnica milenar de fazer um plantio? Quais são as misturas da terra que você tem que fazer para que possa ter um plantio muito mais produtivo e sem agredir a natureza? Quais os métodos de controle e defesa dos recursos naturais que essa técnica nativa, milenar, possui, e que ela foi adormecida por conta dessa industrialização, né, dessa agricultura.
E também, devido a isso, né, que não foi possível comparar em profundidade que toda essa experiência indígena, com suas práticas e seus conhecimentos, eles foram tendo efeitos positivos para a conservação da natureza, e hoje eles são necessários e urgentes a serem difundidos, né, a serem caracterizados como um complemento de pé de igualdade para o avanço da tecnologia em busca da preservação do meio ambiente e também da sobrevivência, a garantia da sobrevivência, né, da natureza, incluindo aí, dentro desse equilíbrio ecológico, a natureza humana, né, em relação, priorizando, né, essa preservação, ao contrário da depredação da natureza e, ao contrário, ao desrespeito a essa natureza, mas buscando, a partir desses conhecimentos tradicionais, milenares, o equilíbrio ecológico, não é? Em virtude do aumento da fome que a humanidade está passando, e diante não só da fome, mas diante da desnutrição das crianças hoje, né, mesmo em meio às comunidades indígenas, às terras indígenas, por conta dos conflitos, por conta das ameaças de invasão, não é? Então, que se constata hoje a necessidade de combater essa fome e a desnutrição, mas através de um equilíbrio ecológico, né? Como a professora Fátima traz nesse módulo aí, várias receitas de alimentos que eles estão em conexão com a natureza, eles estão em conexão com a espiritualidade dos nossos ancestrais, e que podemos aí trazer, enfatizar que a cultura indígena, ela continua viva, embora inibida, para desenvolver a sua criatividade e toda a sua potencialidade, mas que, muito pelo contrário, ela é um organismo vivo, que muito se pode aprender com ela e que nós podemos trazer isso para a escola, para as nossas crianças, para vencermos todo o preconceito contra esse conhecimento tradicional e todo o desprezo que sempre lhe foi atribuído, mas que, inversamente, as sociedades indígenas, na medida em que lhes são dadas oportunidades, né, de protagonizar todo o seu conhecimento, muito tem a nos ensinar, né, que a civilização universal, a sociedade ocidental, ela tem muito a aprender com essa cultura indígena. Então, que a cultura indígena, né, ela não é estática, ela não é uma cultura do passado, mas ela não é uma cultura para viver só nos museus, nas bibliotecas, mas ela é uma cultura do presente, que é recriada, é dinâmica, ela é recriada a cada dia, todos os dias, e que toda ela deve ser vivenciada, né, como um patrimônio vivenciada e valorizada, reconhecida e difundida como um patrimônio cultural humano para toda a humanidade, né? E dando aí a todos os povos a oportunidade de reelaborar seus bens culturais, né, para que possam aí ter a superação de toda essa relação de dependência econômica, de imposição cultural, romper toda a relação de subalternidade, de poder, diante de todos os desafios, né, que lhes são apresentados, que devem ser enfrentados no dia a dia por todas as lideranças, né, e também dentro da escola, que você, professor indígena, né, possa ser uma liderança representando aí
por meio da produção desses materiais didáticos e do cotidiano escolar, no dia a dia da sua escola, para a construção, não é? Dessa educação escolar realmente diferenciada. Então, eu deixo aqui as minhas reflexões nesse momento, né, contribuindo aí para o módulo 5, para a elaboração desse material didático, que ele possa vir, né, a partir de toda essa cultura viva, que ela não está no passado, mas que ela está no presente e muito viva. Então, eu abro aqui para as perguntas e comentários. Obrigada. Eu quero fazer um comentário, Thelma. Você falou em bem-estar. O texto que eu postei para os alunos diferencia bem-estar de bem-viver. Bem-estar é individual. A pessoa procura estar bem consigo mesmo, né? Então, essa perspectiva é do capitalismo, dessa sociedade neoliberal, que cada um pensa por si. Na proposta do bem viver, que é uma proposta que está não só na cultura indígena, mas também em certas comunidades na Índia, na África também, a cultura do Ubuntu, não é? É todo mundo junto. O bem-estar só pode acontecer se todos estão juntos. Então, as culturas indígenas têm muito essa perspectiva da comunidade. Não é? Então, isso é que é o bem viver, e não o bem-estar. O autor, nesse texto que eu compartilhei lá, ele vai deixar bem claro a diferença entre um e outro. Eu quero avisar para o pessoal que o material que já está no... Eu já tinha falado, não, o Felipe pediu para avisar, que já está lá no Drive do Google Class, viu? Vocês podem consultar lá. E Samantha, ela fez a pergunta, né? Cada um fará um dicionário desses, certo? Sim, cada um. Quem quiser fazer sozinho, faz sozinho. Quem quiser fazer em grupo, faz em grupo, faz em dupla, faz em trio. Vocês é que vão decidir, não é? Quem gosta muito de escrever, né? Porque pode ser um dicionário até com características literárias, uma narrativa, fatos que aconteceram em sua vida, ligado, né, àquele verbete, por exemplo, escola, não é? Ou então infância, e de infância, uma narrativa que aconteceu na sua infância, dentro daquela aldeia, não é? Como era a infância vivida ali naquele momento. Então, vocês é que vão decidir, porque alguns trabalhos vocês vêm fazendo em equipe. Mas quem quiser fazer individualmente, ou em dupla, ou em equipe, está livre para fazer como quiser. Vocês é que decidem, viu? É isso. Outra coisa também que eu quero falar, eu coloquei muito material. Essa atividade pode ter vários campos semânticos? Sim, pode ter vários. O que você fala assim, o mesmo verbete pode ser abordado sobre diversas perspectivas. É isso que você está perguntando, Cris? Por exemplo, quando você traz... eu posso entender sua pergunta de duas formas. Você pode trazer tanto verbetes ligados à saúde, como a escola, a educação, a ervas medicinais, não é? A saberes em geral. Se for campo semântico nessa perspectiva de vários assuntos, pode, como também dentro do próprio verbete, você pode abordar com diferentes perspectivas o mesmo verbete. Por exemplo, as lutas, não é? Se você L de luta, quais foram as lutas que aconteceram dentro de sua comunidade? M de massacre, quais foram os massacres que aconteceram? E qual é a sua perspectiva também de massacre? Como é que você se sente massacrada dentro dessa sociedade capitalista, né? E como é que você vê a cultura indígena, né? Como é que você sente, não é? Como os povos indígenas estão sendo tratados pela sociedade. Então, pode ser, sim, vários campos semânticos, tanto dentro do próprio verbete e abordagem, como também verbetes de campos semânticos variados. Saúde, cultura, brincadeiras, brinquedos, educação, ervas medicinais, não sei se, espero que tenha esclarecido.
Agora, lógico que tem que dar também, né? Trabalhar também as questões da saúde, ligadas à saúde. A saúde para os indígenas, para vocês, né? É um conceito muito amplo. Por que brincadeiras? Eu coloquei brincadeiras. Porque se você vai colocar brincadeiras, brincadeiras também está ligada à saúde mental, né? A saúde espiritual. Quando você brinca, quando você joga, né? Você se sente feliz. E a felicidade e a alegria é uma das coisas mais necessárias para a nossa saúde física. Geralmente, as pessoas alegres, né? Se elas não têm alguma morbidade ou não são... elas vivem muito, né? Porque elas levam a vida, como aqui a gente fala, na maciota, elas levam a vida com leveza. Então, é isso. Tem mais alguma dúvida de vocês? Também as curas, né? Que a professora Thelma está lembrando aqui, né? As curas, né? Então, que rituais existem na aldeia de vocês, né? Então, de rituais, que rituais existem que durante o ano, né? Você já participou desses rituais? Tem algum fato, né? Que marcou assim, a sua experiência dentro da comunidade em relação a esses rituais? Vocês têm receitas também medicinais, não é? Que aprenderam com... Eu mesmo uso muito chá, sabe? Eu antes de partir para o remédio, assim, eu uso porque meu pai era médico, mas ele não usava só a medicina da academia, não é? Ele estudava também a medicina tradicional. Quando ele atendia as pessoas que não tinham dinheiro para comprar remédios, né? Ele dava também o remédio opcional, as ervas. Então, eu aprendi também na minha casa alguns tratamentos tradicionais, né? A influência, a força dessa cultura indígena está presente, não apenas nas aldeias, mas nas próprias comunidades, nas diversas famílias, né? É isso. Thelma, se não tiver mais perguntas, acho que pode encerrar, né? Que já vai dar 6 horas. Vamos para as considerações finais, Fátima? Vamos. Não é? Então, aí, eu gostaria aí que Merck fizesse as suas considerações finais, não é? E aí depois você, e aí eu faço encerramento, tá bom? Então, vamos lá para as considerações finais. Mais uma vez, né, gostaria aqui de agradecer a todos e a todas por esse momento, por essa tarde, né? Hoje a gente teve a participação muito importante de Nádia e Ramon, né, de Tupinambá, e o cacique Ramon Tupinambá, que também é pré-candidato a vereador lá da cidade dele. E, infelizmente, a gente não pôde contar com a presença de Dona Maura, né, porque ela teve um imprevisto. E, por outro lado, também gostaria aqui de agradecer os cursistas que estão aí na luta, né insistindo nesses conhecimentos, né, ou relembrando esses conhecimentos tradicionais, e que a gente procura a cura, que a gente precisa nos fortalecer para passar por esses momentos que estamos passando, né? Então, assim, acredito que cada um de nós, com sua espiritualidade, com sua força, com seu conhecimento, precisamos fortalecer para que a gente possa caminhar. E dizer também que esses professores que estão aí cursando, desde o início a gente já sabe que muitos deles estão, nesse momento, sem seu salário, porque infelizmente, foram cortados, afastados das prefeituras, principalmente, que nesse caso não foi do Estado, mas da prefeitura, né? Então, assim, estão passando por um momento muito difícil, né? Mas, mesmo assim, estão aí na luta por busca de novos conhecimentos. E dizer, mais uma vez, que o IFBA está de parabéns, através da professora Thelma, a professora Fátima, estão aí na luta, né, constante, de formação de professores, e esse curso, para nós, assim, foi muito importante nesse momento difícil também, até porque a gente trouxe várias pessoas importantes aqui para esse debate, para essas tardes, né? E, mais uma vez, também lembrar da campanha, né, que nós estamos aí, da guerreira lá, enfermeira Pataxó, Bruna Pataxó, né,
que está aí também na luta, passando por um momento difícil, mas que a gente está aqui mandando as energias positivas para ela, para que ela possa fortalecer, e até o final dessa campanha, quem sabe ela não estará presente, até porque ela não veio, porque ela está passando, assim, por um momento não tão fácil, porque ela está tentando, digamos assim, readaptar esse momento, né, um novo momento também para ela. Então, assim, não é fácil, né, só ela sabe o que ela está passando, mas a gente está aqui e apoiando da melhor maneira possível, que é justamente abraçar essa campanha. Thelma fez isso durante todo o período do curso, né, a gente sempre abraçou um indígena para poder fazer essa divulgação, essa campanha, e agora, mais uma vez aí, com Bruna Pataxó, a enfermeira, o pessoal conhece, ela trabalhava, ela estava atuando lá no polo dos Pataxó Ranhan, né? Então, assim, acredito que a gente está aí na luta e vida que segue. Muito obrigada a todos e a todas. Um resumo aí ótimo de tudo que aconteceu até agora. Realmente, eu quero agradecer tantas coisas que eu tenho aprendido, como hoje, né? Com essa conversa com Nádia, essa troca também de saberes com a professora Thelma, que é uma pessoa, né, amazonense, que tem trazido todo esse conhecimento para o ISFBA, né, introduzindo esses estudos sobre cultura indígena lá, e eu cheguei aqui por meio desse convite dela em estar trabalhando no núcleo de pesquisa de estudos culturais indígenas. Quero chamar a atenção para vocês, colegas, que é um momento também, com esse material todo, com esse módulo, que vocês aprendam também a cuidar da própria saúde. A gente tem que dedicar tempo, não é, a cuidar de nós mesmos. Então, não é, perceber o que é que você está comendo. Eu fiquei muito feliz quando Nádia falou que ela tem uma alimentação saudável. Essa alimentação saudável, né, passa por você comer mais vegetais, você comer tubérculos, que geralmente nas comunidades indígenas tem a mandioca, o aipim. Você pode fazer coisas maravilhosas, deliciosas, não é? Com esses alimentos que vêm da terra e que estão na cultura de vocês. Evitar essa alimentação industrializada, né, que tem causado tantas doenças aos indígenas, como hipertensão, como câncer, doenças que não estavam presentes anteriormente nesses universos, né? Nas aldeias, em que as pessoas tinham mais contato, além das doenças mentais também. Tem um artigo lá que eu coloquei sobre o roubo das sombras, sobre uma coisa que acontece, que os indígenas do Amazonas chamam roubo da sombra, né? Que está ligado a toda a cultura lá da natureza, né? E que, na verdade, a medicina tradicional chama uma depressão que não é daquela depressão tão profunda, não é? Então, isso acontece também porque esse próprio sistema de saúde brasileiro não sabe entender, não é? Os mitos, as crenças dos povos indígenas. Então, ele vem só como remédio, e esse remédio termina não curando. E é necessária a influência do pajé, não é? Para que haja realmente a cura. Então, tem materiais muito ricos aí que eu compartilhei com vocês, né? E espero que vocês aproveitem esse conhecimento. Eu estou disposta a esclarecer qualquer dúvida. Eu vou colocar ainda um exemplo de alguns verbetes, de como vocês podem redigir esses verbetes de forma narrativa, né? Muito mais até do que descritiva. Obrigada. Boa noite. Seu áudio, Thelma. Thelma, seu áudio. Desculpa. Então, pessoal, estamos aqui. Uma coisa mais. Sim, em relação à campanha, viu, gente? Vamos divulgar a campanha. Eu também vou divulgar e vou colaborar. Solidariedade mais do que tudo nesse momento. Isso mesmo. Então, falando em campanha, né, Márcia acabou de postar aí na nossa página do Facebook
que em breve as professoras Tupinambá, né, no próximo encontro, estarão anunciando o resultado da campanha em prol das famílias Tupinambá. Então, vão estar fazendo a prestação de contas aí no próximo encontro. Muito obrigada, né, pela participação de todos nessas campanhas de apoio às famílias, né, que estão passando necessidades em momentos difíceis, nesse momento do isolamento e dessa pandemia. E queremos aqui enfatizar que esse momento, né, esses 3 meses aí que nós passamos juntos toda quarta-feira, nós queremos aí dizer que nós aprendemos muito com todos vocês, né, e que verificamos a importância da espiritualidade, do fortalecimento da espiritualidade nesse momento, do cuidado com o nosso corpo, para que nós possamos, ao nos cuidar, a gente possa também cuidar do nosso próximo, cuidar da nossa família, cuidar da nossa comunidade, né? Essa saúde comunitária aí é muito importante nesse momento, que a gente possa andar todos juntos, de mão dadas, como Fátima apresentou aí, a filosofia do bem viver, não é? Que é algo que está na cultura indígena, esse saber, esse viver comunitário, que é muito importante nesse momento. Então, só queria deixar aqui enfatizado a vocês que a previsão do encerramento, né, desse módulo é dia 16/9, do módulo 5, dentro do nosso novo cronograma, e nos dias 18 e 19 de setembro, nós vamos ter aí, o encerramento com a narrativa das experiências e mostra etnográfica de todos os materiais didáticos digitais produzidos pelas equipes. Então, você que ainda não concluiu, não é, algum material seu, prepare, porque nos dias 18 e 19 de setembro, nós vamos estar aí reunindo todos os cursistas, um evento de mostra pedagógica, né, mostra etnográfica dessas narrativas, dessas produções dos materiais didáticos. Então, nós estamos aí correndo com a produção, a edição de todos os materiais já produzidos até aqui, o boletim informativo, os jornais, viabilizando os processos para a execução do empenho desses recursos, para que nós possamos minimamente atender, não é, as comunidades, principalmente as comunidades que têm dificuldade na acessibilidade da internet, com a impressão desses materiais, e que todos os materiais possam chegar, não é, aos autores, os professores que foram protagonistas na elaboração do seu material. Então, muito obrigada, e na próxima quarta estaremos aqui no nosso encontro com a presença, não é, do nosso líder Pataxó, Gerry Pataxó, né, uma grande liderança aí nos movimentos sociais, nesse diálogo como um representante governamental, né, então vai estar conosco aí dialogando, e esperamos que Dona Maura, né, consiga o acesso à internet, também à energia, para estar conosco aí, se não for possível, mas também estará convidada, né, a estar conosco no dia do nosso encerramento, que será dia 18 e 19 de setembro, todos vão estar convidados. Então, um grande abraço e muito obrigada, e uma boa noite a todos e a todas. Eu quero dar mais um aviso rapidinho, Thelma, que eu lembrei agora. É que eu vou entrar em contato com as equipes que fizeram o jornal, porque eu estou fazendo a revisão, e tem algumas perguntas que eu quero fazer para esclarecer alguns pontos, para que essa revisão atenda, né, seja fiel ao que vocês mesmos quiseram produzir, tá bem? Eu vou entrar em contato com vocês pelo Google Classroom e o Zap também. Certo. Muito obrigada.